Olá pessoal, tudo bem? Professor Fabiano aqui falando. Então, hoje a gente vai trabalhar um conceito muito importante da física térmica, que é a dilatação térmica dos líquidos, tá? De um modo geral, a gente já viu que a dilatação térmica é um conceito no qual um corpo aumenta as suas dimensões em função do aumento da sua temperatura. E para os sólidos, a gente já viu isso também, que esse estudo se dará de maneira linear, ou seja, dilatação linear do corpo, ou a dilatação superficial do corpo, ou ainda a dilatação volumétrica desse corpo, desse material sólido. Já o líquido, ele sempre se dilata volumetricamente. E como a gente já viu anteriormente, a variação do volume, a dilatação volumétrica sofrida por um corpo, e no caso aqui pelo líquido, obedece a essa lei. A dilatação ou a variação do volume é proporcional a quem? Ao volume inicial, a uma constante aqui, essa é a constante de proporcionalidade que depende do líquido, no caso aqui, é chamado de coeficiente de dilatação volumétrica e também depende da variação de temperatura. Então, a variação do volume após um aquecimento é igual a quem? V0 gama delta T. Volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Isso aqui já foi visto para os sólidos e também vale para os líquidos. Óbvio. O que há de novo aqui é o seguinte, que um líquido, para ser estudado termicamente, para a gente aquecer um líquido, é necessário colocá-lo dentro de um recipiente sólido. E quando a gente aquece esse sistema formado por dois materiais, pelo líquido e pelo recipiente, é preciso levar em consideração que o líquido se expande, mas o recipiente também se expande. Então vamos imaginar aqui, vamos criar um modelo mental. Vamos imaginar que esse recipiente tenha 1 litro de capacidade. Como ele está totalmente preenchido, ele tem 1 litro de um certo líquido. Mas vamos imaginar ele vazio. Se ele estivesse vazio, ele tem 1 litro. Se eu aqueço esse recipiente sozinho, ele vai se dilatar. Vamos imaginar que ele vai para 1 litro e 100, tá bom? 100 ml. Então ele ficou com 1,1 litro de volume. Agora, quando eu coloco um líquido aqui dentro, por exemplo, água, e aqueço, eu percebo que esse cara aumenta de tamanho, mas mesmo assim cai uma certa quantidade de água aqui. Ora bolas, vamos imaginar que aqui caiu 100 ml. Então qual é a dilatação real do líquido? 100 ml? Não, porque o líquido dilatou junto com o recipiente, foi para 1,100 mais esse 100. Então a dilatação real do líquido foi a dilatação que o recipiente sofreu, mais esse volume extravasado. Esse volume extravasado é chamado de dilatação aparente. Por quê? Se a gente olhar esse probleminha de uma maneira ingênua, a gente aparentemente acha que somente essa parte aqui foi do líquido que cresceu, que se dilatou, que extravasou. Mas na verdade não. O líquido ele aumentou junto com o recipiente e, por hipótese, a sua expansão superou do recipiente nesse volume aqui, tá certo? Então a dilatação real sofrida por um líquido é igual a quem? É a dilatação que o recipiente sofre mais a dilatação aparente, que é esse volume extravasado, ok? E então essa é a lei que rege a dilatação real de um líquido. A dilatação real de um líquido é igual a quem? A que o recipiente sofre mais a variação do volume extravasado, ok? No meu exemplo, o recipiente estava com 1 litro, foi para 1,100. Sozinho ele já iria para 1,100, mas com o líquido aqui dentro, e supondo que mais 100 saíram aqui, então qual foi a dilatação sofrida real pelo líquido? Foi 100 mais 100, que constituiria 200 mililitros de volume, ok? Bom, como essa é a relação entre a variação do seu volume, aqui cabe a relação entre a capacidade de se expandir, que é o que a gente chama de coeficiente de dilatação. O gama real do líquido é sempre igual ao gama do recipiente mais o gama aparente, tá bom? De uma maneira geral, todos os corpos, na verdade a maioria dos corpos, quando são aquecidos, eles aumentam de tamanho, quando são resfriados, eles diminuem de tamanho. A água também é assim. Porém, para um intervalo específico de temperatura, ela sofre um efeito que a gente chama de comportamento anômalo. Quando a gente resfria a água, ela vem diminuindo o seu volume até chegar a 4 graus Celsius, ela vai obter o seu volume mínimo. Quando você resfria a água de 4 até 0, o que deveria acontecer? Continuar se contraindo termicamente.
Mas não, a gente percebe que com a diminuição da temperatura de 4 graus Celsius até 0 graus Celsius, no momento que a água se solidifica, a pressão atmosférica normal, o seu volume, ao invés de diminuir, aumenta. Isso constitui o comportamento anômalo da água. E qual é a consequência disso? Aqui, ó, a 0 graus Celsius, ela tem o seu maior volume possível nesse intervalo. Com isso, o que acontece? Acontece que como a densidade é inversamente proporcional ao volume, como o volume aumentou, a densidade diminui. Isso explica a razão do gelo boiar em água líquida e explica, inclusive permite que a vida marinha nos oceanos árticos aconteça. A superfície mais superior do oceano congela e as superfícies inferiores continuam em estado líquido.